casos de varíola dos macacos. Autoridades de saúde locais garantem que a situação está controlada e apelam calma à população. Israel suspende relações com o secretário-geral da ONU em resposta à decisão de Guterres de incluir o país na lista de países responsáveis por violência sexual em conflitos armados. Bem-vindos ao Telejornal. E começamos com a chegada do Presidente da República a Luanda. O chefe de Estado regressou à capital depois de ter cumprido uma jornada de trabalho de 2 dias à província do Zaire, onde efetuou ontem visitas às obras do aeroporto do Zaire e também as obras do Hospital Geral da província do Zaire. Hoje orientou a reunião de governação local e teve também várias audiências com membros da sociedade civil. O chefe de Estado, como vemos, foi recebido pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. São imagens que mostram a chegada do presidente João Lourenço a Luanda, depois de ter estado na província do Zaire por 2 dias. E 3.000 projetos diversos foram inscritos no programa de investimentos públicos no primeiro trimestre de 2026 no país, de acordo com o relatório da primeira reunião do Conselho de Governação Local, orientada pelo presidente João Lourenço esta quinta-feira em Banza-Congo, no Zaire. Durante a reunião foram igualmente abordados outros assuntos da área social, como a construção de pontes, a reabilitação de estradas, assuntos relacionados com a área da justiça, saúde e agricultura. A reportagem com o jornalista Isidro Sanhanga. O Conselho de Governação Local apreciou o relatório de execução do Programa de Investimento Público referente ao primeiro trimestre de 2026, documento que apresenta o progresso alcançado na execução dos projetos, identifica os principais constrangimentos e propõe soluções para garantir a continuidade e a eficácia dos investimentos públicos. No período em referência, o PIP registrou um total de 3.597 projetos inscritos, dos quais 988 pertencem aos órgãos da Administração Central e 2.609 aos órgãos da Administração Local do Estado, sendo que a execução física acumulada do PIP até ao fim do primeiro trimestre apresentou um quadro com 473 projetos concluídos. O relatório refere igualmente que o PIP 2026 encerrou o período em análise com um orçamento em execução de 5,113,83 mil milhões de kwanzas, tendo sido liquidadas despesas no montante de 1,724,34 mil milhões de kwanzas, correspondente a uma taxa de execução financeira de 33,7%, refletindo um desempenho positivo face ao período homólogo. Entre os principais resultados alcançados, evidenciam-se a construção, reabilitação e conclusão de escolas, a edificação e modernização de hospitais, centros e postos de saúde, a reabilitação de estradas, bem como a implementação de barragens e sistemas de geração de energia, contribuindo para a segurança energética e o abastecimento de água. No domínio social, o Conselho de Governação Local apreciou o relatório de progresso do Programa Nacional de Alimentação Escolar no período de janeiro a março de 2026. Este programa assenta nas prioridades das políticas públicas e estruturantes do Executivo, estando orientado para garantir refeições diárias às crianças do ensino pré-escolar e primário das escolas públicas, contribuindo para a melhoria do estado nutricional das crianças, redução
redução do abandono escolar e a dinamização da economia local por meio da compra de produtos locais. De realçar que o Programa Nacional de Alimentação Escolar beneficiou 2.937.503 crianças em 3.703 escolas distribuídas por 232 municípios de 19 províncias, atingindo 34% face ao primeiro trimestre considerado positivo por ter permitido o regresso à escola de crianças que anteriormente não frequentavam o ensino, motivado pela oferta de alimentação escolar. O Conselho de Governação Local procedeu à análise do programa de construção de pontes metálicas, um investimento do Executivo angolano. O documento refere que de 2017 até ao primeiro trimestre de 2026 foram montados 2.085 metros lineares de pontes metálicas e 8.943 metros de pontes definitivas, estando prevista até o final de 2026 a montagem de 13.467 metros lineares de pontes metálicas. De referir que no período em referência foram reabilitados 11.612 km de estrada, que representam mais de 42% dos 27.600 km da extensão total da rede de estradas nacionais e 15.100 km de estradas municipais, que representam cerca de 29% dos 51.700 km da rede total das estradas municipais. O referido programa visa garantir a melhoria da ligação rodoviária em toda a extensão do território nacional, assim como o acesso aos serviços básicos de saúde e educação, assegurando o escoamento da produção agrícola, a redução dos custos de transporte e o tempo de viagem. No âmbito do setor da justiça e dos direitos humanos, o Conselho de Governação Local tomou conhecimento do plano para a universalização do bilhete de identidade, documento que apresenta o cronograma de expansão e implementação dos postos de impressão do BI, com o objetivo de reforçar a capacidade de atendimento e aproximar os serviços de identificação aos cidadãos a nível nacional e no exterior do país. O plano indica que em 2026 está prevista a reativação dos BOAP e das brigadas itinerantes. Ainda no decurso da reunião, o Conselho de Governação Local tomou conhecimento da epidemia de ébola Bundibugyo nas Repúblicas Democráticas do Congo e Uganda, com um registro de 393 casos suspeitos, 105 casos prováveis e 89 óbitos. Do total de casos, 12 foram laboratorialmente confirmados com estirpe Bundibugyo. O Ministério da Saúde da República de Angola informou igualmente das medidas constantes do Plano Nacional de Contingência contra esta doença, destacando-se, dentre elas, o reforço da vigilância junto das fronteiras terrestres dos portos e aeroportos internacionais, com medidas específicas de informação aos passageiros provenientes dos países afetados e em risco ou de outros países em função da evolução da situação atual. Relativamente ao relatório sobre a epidemia da cólera, referente ao período de janeiro de 2025 a maio de 2026, a altura em que ocorreram 2 surtos epidêmicos, durante os quais se registaram 3.894 casos, com maior incidência nas províncias de Benguela, Huila, Malange e Colli-Bengo, Kwanza Norte e Luanda, tendo-se observado uma tendência decrescente nos primeiros meses de 2026. Foi referido que no quadro da resposta ao surto foram distribuídos materiais médicos e kits de combate à doença, tendo sido vacinadas mais de 3,6 milhões de pessoas, na sequência da doação de 3.794.000 doses de vacina oral contra a cólera, aprovadas pelo Comitê de Coordenação Interagências, com o apoio da Gavi.
No setor da agricultura e florestas, o Conselho de Governação Local foi informado que estão asseguradas as disponibilidades de fertilizantes compostos MPK e de fertilizantes simples para a campanha agrícola 2026-2027, a ter início em julho e agosto. Estão igualmente asseguradas as disponibilidades de sementes de cereais e feijão, como as de maior consumo, destacas de mandioqueira, rebrotes de batata doce, que permitem visualizar uma boa campanha agrícola. Apesar das alterações climáticas e distribuição irregular de precipitações em várias províncias do país, registrou-se na região norte, centro e leste um período de colheitas animadoras, em particular das culturas de milho e arroz, com ênfase nas áreas irrigadas. E a construção de estradas intermunicipais, problemas a nível dos setores de educação, energia e águas e outros ligados à empregabilidade juvenil dominaram as preocupações apresentadas pelos empresários, entidades religiosas e tradicionais do Zaire durante audiências com o Presidente da República em Banza Congo. Manhã de quinta-feira, ao Palácio do Governo do Zaire, as entidades chegavam. O Presidente da República reservou um tempo para um conjunto de audiências. O secretário do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, na província, e o guardião da Corte Real do Congo foram os primeiros. Colocaram muita questão de que muita produção, e vocês conhecerão a estrutura económica desta província. Estamos a falar de uma província em que a produção agrícola é muito forte, cítricos e entre outros. A produção apodrece praticamente nos locais de produção e então o que se pediu é que se fizesse maior investimento e mais rápido para que as estradas sejam funcionais. Colocaram também a questão sobre o ensino. Tanto foi solicitado com muita cuidado que o Sr. Presidente da República, dentro do poder e da influência, evidentemente, da sua capacidade de orientar o governo para que se preste uma atenção muito específica à formação da juventude nesta província. A seguir, a classe empresarial e representantes do Conselho da Juventude Local apresentaram ao Presidente da República preocupações voltadas à realidade socioeconómica da província. Fundamentalmente está em causa aqui a necessidade de se criarem mais postos de trabalho na província. Tivemos o caso de um empresário que tem atividade bastante consolidada no município de Soio, emprega acima de 300 trabalhadores e as questões fundamentais que foram colocadas, quer por ele e os seus acompanhantes, os seus colegas com eles estiveram na audiência, quer os representantes da juventude, é fundamentalmente como fazer para que haja mais emprego, mais postos de trabalho e os jovens possam ter meios de subsistência, formas de cuidarem das suas famílias através da atividade económica, através do rendimento. As entidades religiosas e tradicionais, empresários e representantes da juventude na província mostraram-se confiantes de que as preocupações serão atendidas. A requalificação do Lumbo, há bocado mesmo o senhor Presidente também chegou a me dizer, já vai se fazer esse trabalho todo e o Lumbo vai mudar. Tivemos boas respostas ao Sr. Presidente, auguramos que sejam efetivadas, a mensagem ficou, não é? E vamos aguardar, mas há boas perspectivas daquilo que o Sr. Presidente falou. E outra coisa é de enaltecer daquilo que Sua Excelência está fazendo a nível de Angola, da África e também do mundo. No final da audiência, o Presidente da República, João Lourenço, reservou um tempo para saudar a equipa do São Salvador em reconhecimento do esforço pela permanência ao campeonato da primeira divisão em futebol angolano e uma fotografia para a posteridade. Continuamos no Zaire, onde depois da primeira reunião do Conselho de Governação Local em Banza Congo, o governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho,
Apresentou com satisfação o facto do Presidente da República ter visitado o Zaire pela segunda vez, um momento que serviu para apresentar preocupações estruturantes, como as conclusões do Hospital Geral e do aeroporto local. Trata-se da segunda vez que João Lourenço, Presidente da República, trabalha no Zaire desde que Adriano Mendes de Carvalho foi nomeado governador desta província. Para o governante, o momento foi oportuno para, uma vez mais, apresentar as preocupações estruturantes ao nível da região local. Nós temos estado a falar da estrada do Coimba, temos estado a falar da estrada para o Coimba, Madimba, Quindege, a Universidade, ou seja, o Instituto Politécnico Superior no Soio. Estamos a falar o caso, por exemplo, do Luvo, NOC. A requalificação de Mbanza Congo, Património Mundial da Unesco, foi outra preocupação que Adriano Mendes de Carvalho apresentou ao chefe de Estado. Eu tenho estado a dizer que, no entanto, podemos ser muitos governantes, podemos ser o que somos, mas se esta cidade não for requalificada e não tivermos uma outra circular, fica um bocadinho difícil diariamente um município como Mbanza Congo receber quase diariamente entre 450 a 510 caminhões, mais ou menos por dia. Mas felizmente já está aí a empresa e eu acho que dentro em breve ou dentro de algum tempo vai haver um lançamento da própria pedra e vamos esperar que o Ministério da Cultura se pronuncie sobre esta matéria. Durante 2 dias, o Presidente da República, João Lourenço, trabalhou na província do Zaire, onde orientou a primeira reunião do Conselho de Governação Local, para além de ter avaliado as obras de construção de 2 futuras infraestruturas estratégicas para o desenvolvimento da província: o Hospital Geral e o aeroporto. E ainda no Zaire, mais precisamente no município de Unzeto, a obra do primeiro Instituto Médio Politécnico está quase no fim. Tem 23 salas e várias infraestruturas de apoio. A instituição vai suportar mais de 1000 alunos em 2 turnos. No coração da vila pescatória de Unzeto, nasce uma obra que, segundo os habitantes, poderá revolucionar o ensino técnico na região. Trata-se do primeiro Instituto Médio Politécnico. A construção da infraestrutura, com 23 salas de aula, começou no ano passado. Contam-se os dias para sua conclusão. Nós estamos agora em fase de acabamentos, como a gente pode ver agora aqui estamos na colocação de portas, mosaicos, castelharia, tudo que seja acabamentos é a fase que nós nos encontramos agora. A instituição de ensino terá laboratórios com destaque para os de Física e Química. Agronomia e Pesca são dentre vários os cursos que estão a ser propostos nesta fase. Uma oportunidade para diversificar a oferta formativa. Isto é um projeto muito virado para a parte técnica, não é? Portanto, um politécnico com algumas valências na parte da agricultura, na parte das pescas, construção civil, portanto terá aulas teóricas e práticas. Também isto terá 23 salas de aulas, teremos também uma capacidade de 540 alunos por turno, está bem? E atualmente é o que se espera desta unidade. Aqui finalizam-se os detalhes. Se tudo correr bem dentro dos prazos, este Instituto no próximo ano letivo teremos à disposição dos nossos estudantes. Com escopo e martelo, cada toque é minuciosamente calculado. Avelino Mário participa do projeto como eletricista. A implementação do Instituto com cursos técnicos será uma mais-valia para nós os jovens, uma vez que teremos várias saídas fazendo esses cursos para o mercado de emprego. O futuro Instituto Politécnico resulta da responsabilidade social da fábrica Angola LNG.
Uma carta a convite do presidente João Lourenço foi entregue ao presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf, para participar na Cimeira Internacional da Aliança das Civilizações das Nações Unidas. A missiva foi entregue em Addis Abeba, capital da Etiópia, pelo embaixador e representante permanente junto da União Africana e da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Miguel Domingos Bembe. A cidade de Luanda vai acolher em breve esta cimeira, sob o lema Um apelo à paz, ao fim das guerras e ao respeito pelo direito internacional. No encontro realizado na sede da União Africana, as duas entidades abordaram diversos assuntos de interesse comum inscritos na agenda estratégica da União Africana, com destaque para o reforço do multilateralismo e a consolidação dos mecanismos de prevenção, gestão e resolução de conflitos em África. O embaixador Miguel Bembe apresentou igualmente o cronograma dos próximos eventos continentais de alto nível que terão lugar em Luanda. O embaixador de Angola na República da Côte d'Ivoire, Oliveira Francisco Econge, apresentou as cartas credenciais que o acreditam como embaixador de Angola não residente na República da Libéria a Joseph Boakai, presidente da República da Libéria. Na cerimónia, Joseph Boakai desejou votos de boa saúde ao homólogo angolano e desejou ao embaixador sucessos no desempenho das suas funções e total disponibilidade do seu governo. Destacou as relações entre os dois países que remontam à luta de libertação nacional para as independências africanas e manifestou também o interesse em fortalecer as relações de cooperação em vários domínios, nomeadamente na agricultura, pescas, saúde, indústria e educação, além da necessidade de se estabelecer e priorizar a cooperação Sul-Sul. Já o embaixador angolano manifestou a propósito o interesse de Angola em trabalhar para fortalecer cada vez mais as relações entre os dois países. Falamos agora sobre energia. Atualmente, cerca de 70% da energia consumida em Angola já é proveniente de fontes renováveis, com a componente hidroelétrica a representar apenas 60%. Os dados são do Ministro de Estado para a Coordenação Económica na segunda Conferência Internacional de Energia e Águas. Os déficits e frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica que o país registrava deixaram de ser constrangimentos fruto dos investimentos no setor. Em pouco mais de uma década, a realidade é caracterizada pela expansão e modernização das infraestruturas de geração, transporte e distribuição de energia elétrica. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica assinalou que a produção de energia elétrica quase que quadruplicou, passando de 1.762 megawatts em 2012 para 6.400 megawatts em 2025. Atualmente, cerca de 70% da energia consumida em Angola é proveniente de fontes renováveis, com a componente hídrica a representar mais de 60%, contribuindo assim para a redução progressiva de custos operacionais e concorrendo para a proteção ambiental. No setor das águas, o desenvolvimento não é menos expressivo, encontrando-se em execução projetos destinados a reforçar a produção de água potável e expandir o seu acesso. O programa de combate aos efeitos da seca no sul do país é encarado como uma alavanca no reforço ao acesso à água e com impacto na agricultura familiar das comunidades. Na província do Namibe decorre a recuperação de 43 barragens suportadas financeiramente pela primeira emissão de eurobonds verdes emitidos pelo governo de Angola. O Ministro da Energia e Águas assinalou que a localização regional de Angola e o seu potencial hidroelétrico coloca o país numa posição privilegiada para assumir o papel relevante na arquitetura energética africana. Estamos a expandir a capacidade de produção elétrica nacional, estamos a modernizar redes de transporte e distribuição, estamos a reforçar a interligação dos sistemas elétricos nacionais, estamos a levar mais energia às comunidades mais remotas por via da eletrificação rural. Prosseguimos com investimentos estruturantes destinados a melhorar o abastecimento da água potável, expandir o saneamento, aumentar a segurança hídrica e reforçar a capacidade de resposta às alterações climáticas,
e aos ciclos de seca que afetam várias regiões do país. A segunda Conferência Internacional sobre Energia e Águas é um espaço que congrega especialistas no setor para diálogo, reflexão estratégica e partilha de conhecimentos sobre os desafios e oportunidades que marcam o presente e o futuro dos setores da energia e águas. É muito importante, quando o Estado está a desenvolver projetos estruturantes, ter uma fiscalização bem feita, adequada, para que os projetos então sejam duradouros o suficientes, não é? E a COPA vem aqui exatamente com este objetivo, com este desiderato. Estamos em Kakulu Cabaça, estamos em outros projetos menores, mas aqui estamos a falar de energia, estamos a falar de águas e nós vamos emprestar o nosso saber. O evento dedicou uma exposição de equipamentos de tratamento de água e sistema de fiscalização de obras. No fundo, estamos a reciclar os contentores que temos muito aqui no país, reciclamos contentores e transformamos contentores em floculadores, decantadores e filtração de areia. Portanto, isso no tratamento da água e equivalente na água residual. Estamos cá presentes com serviço pós-venda, com mão de obra local, com assistência técnica, com peças, inclusive com assemblagem local, numa empresa que conta com mais de 90% de mão de obra exclusivamente angolana. A segunda Conferência Internacional de Energia e Águas reúne especialistas, representantes de instituições empresariais e parceiros nacionais e internacionais para a troca de experiências e ideias. Nas últimas horas, voltou a aumentar a procura por combustível em várias bombas de abastecimento em Luanda e também em Benguela. Desde cedo, automobilistas e mototaxistas formam longas filas nos postos de abastecimento. A situação está a provocar enormes transtornos e até alguma tensão entre os clientes. Os cidadãos mostram-se preocupados e agastados com a situação, apelando para uma rápida solução, de modo a evitar maiores constrangimentos na circulação e nas atividades económicas. O combustível está a ser muito raro na província de Benguela. Eu estou aqui desde 5 horas da madrugada. Até agora não consegui combustível. Nós, como os motoqueiros que exercemos esse tipo de trabalho, eu tenho contrato de manhã, também de tarde. Dia de hoje você não consegue levar nenhum contrato. Os automobilistas dizem que a elevada procura está a dificultar o abastecimento normal e defendem maior organização no atendimento aos clientes. Outra preocupação manifestada pelos nossos entrevistados tem a ver com a venda de combustível em bidões. Segundo alguns clientes, esta prática está a contribuir para o aumento da procura e das filas nos postos de abastecimento. Os fretistas que estão a atender, há uma confusão entre atender primeiro bidão, moto, carro. Então tem ali uma desorganização, isso está a contribuir para o atraso. O que eu gostaria que seja feito é de que em cada bomba, se houvesse um agente regulador, né, um agente, né, da polícia, que pelo menos, né, autorizasse o atendimento nas motorizadas e nos carros, porque este é o meio de transportes que nos possibilita sair de casa para o trabalho, de trabalho para casa. A Sonangol apela à calma da população e garante que o abastecimento do mercado continuará a ser efetuado com regularidade para evitar rupturas no fornecimento do produto. Entretanto, a Sonangol Distribuição e Comercialização informa aos automobilistas e população em geral que se registrou desde o início desta semana um aumento significativo da procura de combustíveis em várias regiões do país, com maior incidência na província de Luanda e noutras regiões do Centro-Sul, com destaque para as províncias de Benguela, Huila e Namibe, e refere que a situação ocorre num contexto de crescimento repentino e atípico da procura, o que gerou uma pressão acrescida sobre a cadeia logística de abastecimento e provocando, consequentemente, constrangimentos temporários em vários postos de abastecimento. A Sonangol Distribuição e Comercialização esclarece, no entanto, que o país dispõe de combustível suficiente para responder à procura e que, em coordenação com os diferentes operadores do setor, tem em curso um plano de estabilização da rede de abastecimento. Neste momento decorrem operações de reposição de combustíveis por via terrestre e marítima para diversas províncias do país. A empresa assegura total empenho na rápida normalização do abastecimento e na estabilização gradual da situação nos próximos dias, pelo que apela à calma, serenidade e tranquilidade da população, reiterando o seu compromisso em garantir o abastecimento regular
do mercado nacional. Intervalo a seguir. Até já. Sejam de novo bem-vindos. De 2023 a 2024, 27% das raparigas entre 15 e 19 anos teve pelo menos uma gestação, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Este dado foi avançado durante o ato do Dia Internacional da Higiene Menstrual, uma questão que, se mal gerida, tem impacto direto no aumento de casos de gravidezes precoces. Em Angola, a menstruação ainda é um tabu. Um tabu na família, na escola, um tabu na comunidade de uma forma geral. É um tema que, infelizmente, na sociedade tem muito tabu. Há homens que não conseguem falar sobre menstruação com as suas filhas, deixam esse trabalho apenas para as mães. De facto, ainda é um tema que dificilmente se trata, mas dizer que também há instituições que já têm feito muito em prol deste mesmo tema, abrangindo principalmente as adolescentes. Aos poucos vamos percebendo que as informações de facto estão a serem passadas. A falta de informação adequada, dificuldade no acesso aos absorventes e a falta de condições em locais públicos para o cuidado com a saúde menstrual complicam ainda mais o processo. Há pessoas que estão numa extrema vulnerabilidade, com difícil acesso, sem um trabalho que lhes poderia possibilitar ter acesso a esse material. Então penso que o governo faria um esforço de pelo menos passarem a oferecer a todas as adolescentes que se encontram nesta fase, tão logo que comecem a menstruar, sem necessidade de se reforçar esses utensílios. E em Angola, quem tem estado a passar esta mensagem são instituições como a AFRIEM, que já opera no país há 7 anos, o Reino dos Países Baixos, a Agência das Nações Unidas para a Saúde Sexual e Reprodutiva e outros organismos que trabalham em colaboração com o governo. Notou-se que muitas meninas, quando estão no período menstrual, não vão à escola por falta de condições para adquirirem um penso menstrual. Daí a necessidade da AFRIEM criar a cooperativa Nayuca, que é a nossa cooperativa de produção de pensos reutilizáveis, e começarmos a fazer a advocacia em saúde sexual e reprodutiva. Nas zonas rurais, o trabalho deve ser mais incisivo por razões óbvias e, neste particular, o apelo é deixado às igrejas e instituições de ensino que, na verdade, já têm desempenhado o seu papel. Nas zonas rurais, seria por intermédio de escolas, igrejas e outras organizações que tenham assim uma equipe, digamos, multidisciplinar, né? Nós acreditamos que um cidadão bem informado estará em condições também de capacitar os outros, estará em condições de ajudar a vencer o estigma, ao preconceito e todas as sinais de desinformação que tendem a surgir no seio da nossa sociedade. Mais informação, mais confiança, menos vergonha e melhor compreensão do corpo são benefícios da promoção da saúde e que, para a realidade de Angola, assume outra dimensão em sede do fenómeno gravidez precoce, sublinhou a Secretária de Estado para a Juventude. De acordo com o inquérito de indicadores múltiplos de saúde de 2023 a 2024, cerca de 27% das raparigas entre os 15 e 19 anos já tiveram pelo menos uma gravidez. No domínio específico da higiene menstrual, os desafios permanecem igualmente preocupantes. Apenas cerca de 54,4% das raparigas reportam ter acesso a um local privado para a troca de materiais menstruais no ambiente escolar, enquanto menos de 38% indicam possuir facilidade de acesso à água nas suas escolas. Estes indicadores demonstram claramente que a gestão da higiene menstrual não deve ser encarada apenas como uma questão biológica ou individual, mas como uma questão central de saúde, educação, dignidade, inclusão social e igualdade de oportunidades. Em representação do Ministro da Tutela, a Secretária de Estado para a Juventude concluiu dizendo que o Executivo reconhece o trabalho dos seus parceiros e que a prevenção da saúde e o bem-estar da jovem mulher é uma prioridade.
A construção do Hospital Pediátrico do Ambo está muito perto de estar concluída. Nesta altura está com 75% de execução física. As obras centram-se agora na fase de acabamentos. Movimento agitado na obra do Hospital Pediátrico do Ambo. Os trabalhadores, grande parte jovens provenientes de diferentes pontos do país e do estrangeiro, dão o seu melhor para o término da empreitada e cumprimento dos prazos contratuais. Está num ritmo acelerado. O empreiteiro promete entregar no termo acordado, isso até dezembro. Provavelmente não, está definido para dezembro a entrega da obra. Com os trabalhos de fundações, estruturas e alvenaria já concluídos, a infraestrutura com capacidade para 200 camas e um conjunto de serviços especializados, como blocos operatórios, unidades de cuidados intensivos, só para citar, avança agora para a fase de acabamentos. Fiquei muito feliz em saber que as crianças terão o seu cantinho onde poderão recorrer, não ir mais para o hospital central. Paulo e Eunice, estudantes do 4º ano de enfermagem, acompanham as obras com atenção desde o início. É um prazer e devemos nos sentir orgulhosos. Na verdade, eu sou de Benguela, mas já estou aqui há 4 anos por motivo mesmo de estudo. E desde que notei a construção do mesmo hospital, me senti orgulhosa e na necessidade de trabalhar, estudar, para que posteriormente também seja uma das funcionárias do mesmo hospital. Para ver o hospital a nascer, a crescer e a desenvolver do ponto de vista estrutural. A população do Ambo aguarda expectante pela conclusão das obras do Hospital Pediátrico da província, apontada para dezembro deste ano. Já estamos na província de Cabinda, que notificou 5 casos de varíola dos macacos. Apesar destes casos, as autoridades locais de saúde garantem que a situação está controlada. Apelam por isso à população para que se mantenha calma. O gráfico da situação epidemiológica na província de Cabinda sobre Mpox, vulgarmente denominado por varíola dos macacos, sofreu algumas alterações nos últimos dias. O número de casos suspeitos subiu para 20, dos quais 5 foram confirmados positivos nos municípios de Cabinda e Ilhambo. De acordo com as autoridades sanitárias, 2 casos receberam alta médica, mas continuam sob vigilância epidemiológica. 3 estão internados, 2 já receberam alta, mas ainda sob acompanhamento das nossas equipas. Temos cerca de 6 ou 7 amostras em processamento. Isso nos preocupa e temos alguns contactos que estamos a acompanhar, e porque 3 dos casos não têm vínculo epidemiológico, daí a razão que de facto temos que olhar primeiro na formação dos profissionais. A zona do Chueca, no bairro 1º de Maio, é a mais afetada. Para o reforço da vigilância sanitária, a Secretaria Provincial da Saúde promoveu uma formação sobre prevenção e sintomas da Mpox. Quando a saúde levar a mensagem para toda a sociedade, levar a mensagem para a família, geralmente reduz o risco do contágio. O Hospital Santa Catarina, na verdade, ele está a uns escassos 10 minutos da fronteira do Iema. Não é a única fronteira que nos aflige, mas, no entanto, nós estamos preparados, porque a Comissão Provincial de Cabinda da luta contra o Mpox montou um laboratório lá no hospital e nós já temos a nossa técnica de laboratório capacitada para o efeito. A formação contou com a participação de responsáveis do setor da saúde dos 10 municípios da província, diretores de unidades sanitárias do Sistema Público de Saúde e privado. Durante o encontro, os profissionais foram igualmente reforçados com conhecimentos sobre a prevenção contra a ébola que assola a República Democrática do Congo. Entretanto, o responsável da Agência de Saúde da União Africana anunciou que estará disponível ainda este ano uma vacina contra a estirpe bundibúgio do vírus ébola, responsável pelo novo surto de febre hemorrágica na República Democrática do Congo e no Uganda. O responsável da Agência de Saúde da União Africana disse que tem a certeza de que, até ao final deste ano,
irá garantir que haja uma vacina e um tratamento para a nova estirpe do vírus ébola. Na ausência de uma vacina e de um tratamento para a estirpe do vírus responsável pelo atual surto, as medidas para conter a sua propagação têm dependido da adesão às medidas preventivas e da detecção rápida dos casos. A Proteção Civil Europeia doou 100 toneladas de suprimentos ao Ministério da Saúde da RDC nesta quinta-feira, mesmo com o aumento contínuo dos casos de ébola. A região de Buni, na República Democrática do Congo, afetada pelo ébola, recebeu equipamentos de proteção e medicamentos para ajudar no combate ao surto. O número de casos suspeitos no leste da RDC está a se aproximar aos 1000 e com mais de 200 mortes. O Ministério da Saúde congolês informou na terça-feira que 101 casos foram confirmados e que está a investigar mais de 3.000 possíveis contactos. O surto afetou 3 zonas de saúde nas províncias de Ituri, Kivu do Norte e Kivu do Sul. Entretanto, o Canadá anunciou que vai deixar de emitir vistos para cidadãos da RDC, Sudão do Sul e Uganda. Por sua vez, esta quarta-feira, o Uganda ordenou o encerramento imediato da fronteira com a RDC a fim de conter a propagação do vírus. Uganda registrou 7 casos confirmados de ébola. O Ministério da Saúde informou que o número de contactos nos casos confirmados aumentou e que muitos dos quais são profissionais de saúde. A mulher marítima e portuária continua a afirmar-se no setor com uma presença considerável em quase todas as áreas. O mercado do peixe é o que mais congrega mulheres. É o caso da conhecida Tia Mabunda, pioneira no negócio do peixe na praia que leva o seu nome. Vamos olhar por dentro da vida destas mulheres que vivem dos recursos do mar diariamente. A reportagem da Jerusa Neto. As mulheres marítimas e portuárias contam com uma presença notória em quase todas as áreas deste setor. Vamos olhar para o marítimo, concretamente nas pescas. A zona da Mabunda é bastante conhecida. Trata-se desta mulher que revolucionou o mercado do peixe na Samba desde a sua adolescência. Tinha 15 anos ou 14. Começou com o meu marido, Pedro Forte, já morreu. E os filhos foram criados mesmo com a venda do peixe? Esse aqui tudo, meus filhos. O outro foi de Lisboa. Já diz o velho adágio, filho de peixe, peixe é. Isso aplica-se à filha da tia Mabunda, a senhora Joana Fortes. Também começou cedo. Estamos a falar de uma atividade de família que vem de décadas. Não, então esta vida já há muitos anos. Comecei muito cedo a seguir os meus pais nos barcos. Com 5 anos já ia na água. Já. Herdei isso dos meus avós. A minha avó, materna e paterna, ambas foram peixeiras. E nós vivemos do peixe, estudamos com peixe, nos formamos com peixe e hoje estamos nessa atividade para continuar o legado daquilo que foram o legado das nossas avós. A costa marítima de Angola tem uma localização geográfica extensa e com inúmeras potencialidades econômicas azul, onde o papel da mulher no setor assegura uma importância cada vez mais relevante na área de expansão marítima. O meu dia a dia, a atividade marítima portuária, não tem sido fácil. Para como mulher, né? Pela hora de acordar, geralmente 4 horas da manhã, tem que sair. O meu trajeto é o comboio, aquela hora de manhã, para chegar até o porto de Luanda. O trabalho é árduo e de muita responsabilidade, mas ainda assim existe sempre um tempo para a música amenizar o dia de quem tem uma tarefa difícil. O amor tão puro para dar, tu que és maltratada, malambada e desprezada, tu que passas maior parte da vida de rua. É um ritmo muito acelerado, sim, porque por causa das ocorrências, mas ainda assim nós tiramos tempos para ensaios. O papel da mulher marítima e portuária assegura uma importância cada vez mais relevante, porque o mar não representa apenas o comércio, é considerado como uma fonte de riqueza e oportunidades de desenvolvimento sustentável. É neste contexto que a mulher angolana vem se afirmando a sua presença em diferentes domínios marítimos.
desde a navegação, a pesca, a administração portuária, a logística, a fiscalização marítima, a proteção ambiental, a formação técnico-profissional, a investigação científica e a segurança marítima. A participação e visibilidade da mulher marítima e portuária é notória nas áreas de pescas, logística, petróleo e gás, offshore, segurança marítima, proteção costeira, oficinas, torres de grua, embarcações, entre outras, cujo compromisso fundamental é o desenvolvimento sustentável do país. O corredor do Lobito é mais do que uma infraestrutura de transporte, é uma porta de ligação entre o interior da África e o Oceano Atlântico. É uma plataforma de crescimento econômico, integração regional e oportunidades para novas gerações. Este evento que pretende abrir caminhos, quebrar barreiras, inspirar mais mulheres a ocuparem o seu lugar neste setor estratégico para o desenvolvimento do país. Angola vai contar em breve com a colaboração da China em matéria de investigação marinha e oceanográfica. O gigante asiático é referência mundial em matéria pesqueira. À margem da visita de trabalho que a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos efetua à China, o Instituto de Investigação Marinha e Pesqueira de Angola assinou com a sua congênere chinesa um memorando de entendimento que promete trazer conhecimento e sustentabilidade aos mares angolanos. No quadro da visita de trabalho que efetua a China, a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos esteve esta quinta-feira no 2º Instituto Chinês de Oceanografia, na cidade de Hangzhou. O objetivo foi de conhecer por dentro as valências desta instituição, que é considerado um dos mais avançados centros mundiais de monitorização oceanográfica. Sendo uma referência global, esta instituição dispõe de tecnologia de ponta para estudar as correntes marinhas, biodiversidade e sustentabilidade das espécies. Eu encontrei um grande know-how relativamente ao planeamento e ordenamento costeiro e marinho. Angola, neste momento, está a fazer o seu caminho para que tenhamos ferramentas de gestão quer da faixa costeira, quer da faixa marinha. Portanto, e achei extraordinário que a apresentação que nos fizeram foram inclusivamente buscar o nosso plano de ordenamento marinho e disseram-nos, e que ficamos com muito orgulho, que efetivamente nós tínhamos uma base, mas esta base tem que ser refinada. E este é o futuro que nós queremos, que é trazer exatamente para Angola essas ferramentas geoespaciais. Pela parte angolana, a ministra Carmen Sacramento Neto liderou a reunião técnica que culminou com a assinatura de um memorando de entendimento entre o 2º Instituto Chinês de Oceanografia e o Instituto Angolano de Investigação Marinha e Pesqueira, que estabelece as bases para a cooperação e investigação marinha entre as duas instituições. Com esta assinatura deste memorando, o plano é instalar uma estação oceanográfica em Luanda. Portanto, vamos ter dados contínuos que vai nos permitir, num futuro muito curto, fazer previsões do estado do ambiente. Além de técnicos, cientistas e investigadores do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, a visita de trabalho ao Instituto Chinês de Oceanografia integrou igualmente o vice-governador da província do Namibe. A delegação angolana visitou a rica exposição sobre a história do Instituto Chinês, bem como conheceu os seus sistemas de monitorização por satélite. A cooperação prevê, a curto prazo, a realização de missões científicas conjuntas ao largo da costa angolana e a formação de quadros angolanos na China. Em abril deste ano visitamos Angola pela primeira vez e eu estive na equipa. Mas antes disso, já desde 2023, que temos trabalhado em conjunto com investigadores angolanos e é com base nesses contactos que os nossos cientistas e os técnicos angolanos nos passaram informações e por isso chegamos hoje a este entendimento e estamos
muito felizes por termos chegado a este acordo sobre esta matéria. Na cidade de Hangzhou, Angola dá assim mais um passo na valorização do seu capital azul, com a China como parceiro estratégico. A assinatura deste memorando promete trazer mais ciência e sustentabilidade para as águas angolanas. Dos enviados Adilson Mendes e David Mudo, TPA em Hangzhou, China. E voltamos a falar das altas temperaturas que atingem neste momento a Europa. Todos os distritos de Portugal, com exceção de Faro, enfrentam neste momento aviso amarelo devido às altas temperaturas. Em muitos pontos daquele país, os termómetros chegaram hoje perto dos 40 graus. Das primeiras horas da manhã, o areal da praia de Carcavelos já estava cheio. Com as temperaturas a subir, quem pôde não desperdiçou o mergulho. Uns mais demorados, outros em passo de corrida. Temos aulas só a partir da 1h30. Chegamos agora de manhã na praia, depois à 1h30 vamos para a aula e depois das aulas voltamos para a praia. Maravilha, isso é uma maravilha, este calorzinho. Nem tem comparação. Estava à espera que as temperaturas estivessem assim tão altas, porque ainda estamos em maio, não? Por acaso não. O calor, que agrada a muitos, traz temperaturas acima da média e exige cuidados redobrados. Protetor solar, mesmo não só quando vou à praia, quando saio à rua em geral, chapéu de sol, hidratação, bebe bastante água. Mas é também uma oportunidade de negócio para quem vive da época balnear. Trabalho com bola aqui há 10 anos, tenho imensos clientes que ficam aqui só esperando a hora de eu descer no areal para comer a bolinha. Em Évora, os termómetros perto dos 37 graus desafiam a resistência ao calor dos mais novos aos mais velhos. Mas para quem vive no Alentejo, não é surpresa. Já está habituado ao calor? Sim. Já estamos habituados, por isso não nos faz muita diferença. Para refrescar uma minzinha de vez em quando. Uns anos vem mais cedo o calor, outros anos vem mais tarde, mas este ano, olha, veio logo em maio. Agora tiveram a lanchar, a beber muita água, tivemos a colocar protetor solar e a seguir o almoço vai ser ali à sombra, para proteger do calor, sim. Em Mora registaram-se valores recorde para o mês de maio, com temperaturas superiores a 39 graus. As praias fluviais foram o refúgio possível. Uma onda de calor que em Coris dá direito a apostas. 38. 30 e tal, largos. É 30 e tal. 38, mais ou menos. Nos próximos dias é preciso adaptar algumas rotinas. Aqui é sempre calor e toda a gente, quando está muito calor, mete-se em casa, porque a gente tem que se defender. As autoridades relembram medidas de proteção, sobretudo para os mais vulneráveis. Se falarmos das pessoas mais velhas ou dos mais novos, até a própria sensação de sede acaba muitas vezes por estar diminuída. Portanto, temos que recordar as pessoas de que é necessário fazer algo tão simples, mas que protege tanto a nossa saúde, como beber água. Tentarmos, na medida do possível, evitar as horas de maior calor, entre as 11 da manhã e as 4, 5 da tarde. As previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera indicam que as temperaturas elevadas devem se manter, com aviso meteorológico amarelo para todos os distritos, com exceção de Faro. Calor extremo em Portugal, porque há temperaturas mais amenas com o cacimbo que já se faz sentir. Vamos olhar a previsão do tempo. Segundo e último intervalo do telejornal, há mais notícias daqui a alguns minutos. Até já. Retomamos com o basquetebol. O Petro de Luanda, em basquetebol,
masculino apurou-se para a final da BAL ao derrotar esta noite a equipa do Al-Ahli Benghazi da Líbia por 94-88. Os petrolíferos, que já venceram esta Liga Africana de Basquetebol em 2024, exibiram-se na cidade de Kigali, Ruanda, como autênticos campeões, com Gerson Lucani e Childo Dundão a destacarem-se nos momentos cruciais do jogo. Vamos desenvolver este assunto mais à frente nos próximos serviços noticiosos da televisão pública de Angola. Sees the gap, small gap, and Dundao. Oh, it's a steal. Now this is good from Boissy. Boissy goes for a three. E no futebol, o Ilhéte Benguela está na final da Taça de Angola. Venceu ontem o Petro de Luanda por 4-3 após grandes penalidades. O desafio foi antecedido de um minuto de silêncio em memória das vítimas do 27 de maio e o primeiro sinal foi de Tiago Azulão. Na sequência, Aparício claudicou na finalização. Do outro lado, o Ilhéte também não acertava. O nulo foi o resultado ao intervalo. No reatamento, o equilíbrio prevaleceu, mas foi o Petro a chegar ao golo. No minuto 53, numa assistência de Vanilson, o capitão Tiago Azulão abriu o marcador. O Petro ainda teve outra oportunidade de golo, mas o travessão impediu o lance. César Cangue era o mais inconformado para a turma da casa e no período de compensação igualou a partida. 1-1 foi o resultado final. Veio as penalidades, o Petro marcou 1, 2, 3 e falhou 2. O Ilhéte começou com a má execução de Caranga, depois marcou o segundo, o terceiro, Júnior Goiano, falhou, o Arto mandou repetir e o Petro reclamou. César Cangue, chamado a cobrar, fechou as contas para a turma de Benguela. 4-3 foi o resultado final. Nós fizemos o nosso trabalho de casa, suportamos a avalanche ofensiva do Petro, conseguimos ter os nossos momentos e em nenhum momento deixamos de acreditar, em nenhum momento nossos jogadores deixaram de acreditar. É uma passagem final histórica para nós. O Ilhéte vai jogar assim a sua primeira final da Taça de Angola, diante do Cabo Escopo do Palanca, o campeão em título. Quem também garantiu presença na final da Taça de Angola é o Cabo Escopo do Palanque, depois de vencer o Desportivo da Huila por 2-1. A Taça de Angola será assim disputada entre o Cabo Escopo e o Ilhéte de Benguela. Com olhos postos na final da Taça de Angola, o Cabo Escopo entrou de forma autoritária e arrogante. Precisou de apenas 13 minutos para chegar ao golo apontado por Benarfa. Na conversão de uma grande penalidade, a castigar mão a bola do defesa do Desportivo, prontamente assinalado pelo juiz da partida, Julião Mateus. Benarfa foi competente e colocou a sua equipe em vantagem. A reação não tardou. O Desportivo chegou ao empate 3 minutos depois por Mendes, que bateu o guarda-redes Anselmo. Grandes responsabilidades para o defesa Adi Boyon, que fez um mau atraso para o seu guarda-redes. Aos 33 minutos, nova grande penalidade. Displicência da defesa da Huila a jogar novamente a bola com a mão. Benarfa, chamado a cobrar, fez o bis e a consequente vantagem da equipa do Palanca. Na segunda parte, o Desportivo da Huila tudo fez para mudar o rumo dos acontecimentos, mas o resultado já estava sacramentado, apesar da equipa visitante vender muito cara a derrota. 2-1, resultado que coloca o Cabo Escopo do Palanca pela segunda vez consecutiva na final da Taça de Angola. Mas eu já tinha te dito que final era Cabo Escopo Petro e convido o povo do Ambo ir às ruas, fazer essa festa de futebol. Estamos juntos. Aquilo que vocês viram, o Cabo Escopo é aquilo. E conseguimos controlar o jogo, conseguimos sofrer. A primeira etapa ali, nós fechamos ali com 2-1. Na segunda etapa, a gente conseguiu sofrer. A equipa do Huila, mais posse de bola, com certeza, né? Enfim, o mais importante foi a vitória. Agora a etapa foi concluída, foi cumprida a missão. Acho que dignificamos ao máximo a competição.
Fomos uma equipa que praticou bom futebol, que jogou contra uma equipa naturalmente a jogar com tudo, a jogar em sua casa, mas o que aconteceu neste jogo, como eu sempre prometi, eu não vou falar de coisas que não são da minha competência. O Cabos Corpo do Palanca vai defrontar na final o Ilhéu Benguela, na província do Ambo. Daqui a pouco há reação. E o Mundial de Futebol está a portas, faltam apenas 14 dias e a preparação do Senegal ficou trêmula depois que o selecionador Pape Thiaw ter ameaçado que não viajará aos Estados Unidos caso a Federação não renove o seu contrato que terminou em fevereiro. A preparação da seleção do Senegal para o Campeonato do Mundo de 2026 está a ser abalada por uma forte tensão em torno do selecionador Pape Thiaw. Segundo a imprensa local, o técnico senegalês recusa-se a viajar com os Leões de Teranga para os Estados Unidos da América, a menos que o seu contrato seja renovado pela Federação Senegalesa de Futebol. O contrato de Pape Thiaw terá expirado em fevereiro de 2026. Entretanto, até o momento não houve qualquer anúncio oficial sobre uma possível renovação. As negociações entre a Federação Senegalesa de Futebol e o Ministério do Desporto encontram-se no impasse há várias semanas, deixando o selecionador numa situação de total incerteza a poucos dias do início do Mundial. De acordo com o jornalista Abour Dakir, o mal-estar já existia muito antes da divulgação da lista de convocados para o Mundial. Cansado de esperar por uma decisão, Pape Thiaw terá decidido aumentar a pressão, ameaçando não embarcar no avião com a equipa, apesar de ter orientado os particulares em março. A situação é preocupante para o Senegal, que esperava abordar a competição com tranquilidade e estabilidade necessárias para uma boa prestação, isto após toda a polémica no final do CAN 2025, em que os senegaleses ganharam em campo a Marrocos, mas perderam o jogo na secretaria. E o fecho do telejornal, já sabe, a seguir vem a grande questão. Hoje vai olhar sobre os perigos da produção de carvão vegetal para a fauna e flora angolana. O debate será conduzido pelo José Camangula. Terá em estúdio 4 convidados que já aí estão. Quanto a mim é tudo, boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã à hora de sempre. Bom descanso.